Olá pessoal, meu nome é Acelino Couto Alfenas, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa e sou professor da ativa da Agropós. Hoje nós vamos responder algumas perguntas para aqueles seguidores do nosso canal. Sebastiana pergunta: Minhas mudas de eucalipto estão com manchas foliares. Qual remédio para combater? Elas aparecem depois que começou a chover. Ô Sebastiana, mancha foliar ter várias causas. É como você está dizendo aí, que foi logo depois que iniciou o período de chuvas. É possível que seja uma mancha causada por uma bactéria, que normalmente chama-se, a bactéria Xanthomonas, ou também pode ser causada por fungo. Em geral, é muito comum também o fungo Calonectria. Agora, isso para determinar a causa, é preciso fazer uma análise laboratorial. Somente pela sintomatologia que você está descrevendo aí, não é possível identificar a causa da doença. Denilson pergunta: Qual substrato, composição e enraizador usados nas mudas de eucalipto? O senhor pode falar para nós qual o nome do substrato? Ô Denilson, claro, atualmente um dos substratos mais usados para a produção de mudas clonais de eucalipto é um substrato chamado Carolina Soil. Esse substrato ele é geralmente enriquecido com um adubo chamado Super Simples e muitas vezes também tem um adubo de liberação lenta chamado Osmocote à base de NPK. As doses são variáveis de acordo com a necessidade, mas é muito importante que tenha na composição do substrato esses dois nutrientes, ou seja, fósforo e também NPK. Gilvan pergunta: Aqui os eucaliptos estão quebrando as pontas. O que pode ser? Ô Gilvan, fica muito difícil diagnosticar uma normalidade, como você descreveu aí, sem fazer uma análise do material que poderia ser por meio de amostras enviadas ao laboratório ou também por meio de uma visita em loco. Então fica muito difícil te dar uma resposta sobre essa normalidade. Ronaldo pergunta: Fiz um plantio de 150 mil pés clonados. As últimas 15 mil plantei com mudas de sementes. Essas mudas de sementes, além delas não crescerem uniforme, estão ficando com as folhas muito vermelhas, características bem diferentes das clonadas. Pode ser das sementes? É normal isso? Ô Ronaldo, geralmente o material eh, oriundo de semente, ele realmente é heterogêneo, o crescimento é heterogêneo, porque isso vem de variabilidade genética mesmo do material seminal. E eh, essa normalidade, avermelhamento, né, que você está dizendo, isso aí não tem nada a ver com a origem, se o material é seminal ou clonal. Provavelmente você usou alguma coisa diferente do material clonal e do material seminal. É importante se investigar isso aí. Rosalina pergunta: Tem um pé de eucalipto ornamental e ele está estourando o caule de baixo para cima e secando as folhas. O que fazer? Rosalia, é muito difícil te dar uma indicação do que fazer, que primeiro, várias causas podem levar a esse problema que você está dizendo aí. Então, realmente, eu não tenho uma resposta para você, exceto se fizer uma análise do material mesmo. Sueli pergunta: Queria saber como faço para não dar manchas amarelas nas folhas dentro da estufa. Sueli, esse amarelecimento de folha, ele pode ser devido a várias causas, mas uma delas pode ser por deficiência de nitrogênio, e o que você tem que realmente tentar verificar qual manejo que você fez aí nas suas plantas, para ter uma ideia de qual é a causa dessa normalidade. Mas somente
dizendo aí por amarelecimento, fica difícil, porque várias causas podem levar a esse amarelecimento das folhas. Juliano pergunta: fiz um plantio e depois de 4 meses as folhas ficaram roxas e algumas secaram e morreram. O que pode ter acontecido? Ô Juliano, esse arroxeamento foliar, avermelhamento foliar, é bastante comum em eucalipto no período de seca. Isso geralmente é deficiência de nutriente, provavelmente fósforo ou boro ou potássio, mas o problema é por falta d'água e não pela falta do nutriente no solo. Braulio Henrique pergunta: comprei e plantei 5.000 mudas clonadas. Aproximadamente 2 meses estão no solo. Posso pegar as brotas dos eucaliptos plantados e pôr em tubete? Não vai adiantar nada. Não é fácil, provavelmente você está querendo multiplicar o material, clonar esse material. Para você multiplicar, você precisa ter uma estufa sob condições controladas, com nevoeiro intermitente, e não existe tecnologia. Não é fácil você multiplicar eucalipto dessa maneira. Edivaldo Pereira pergunta: eucalipto clonado produz flores? Se produz, quanto tempo leva? Edivaldo, claro, eucalipto clonado produz flores. E o tempo para floração de eucalipto varia muito. Varia de 2 a 5 anos para florescer. E seja clonado ou seja seminal, ele pode emitir flores, sim. Rogério Leite pergunta: o engenheiro florestal deve atuar no agronegócio? Como pode atuar? Rogério, claro, o negócio florestal é agronegócio. Então, o engenheiro florestal, sem dúvida, ele pode atuar no agronegócio. Bom, sem dúvida, a descrição dos sintomas da doença pode dar uma dica, uma ajuda aí numa hipótese de causa, do agente causal da doença. Mas a determinação da causa da doença requer análise laboratorial. E aqui na Clonar, nós dispomos de laboratório e microscópio, que é onde nós podemos fazer essa diagnose, e especificamente, ou mais especificamente, isso pode ser realizado no Laboratório de Patologia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. E hoje, a maioria das empresas florestais do Brasil que tem problema de alguma doença no campo ou em viveiro, eles coletam as amostras e mandam para o nosso laboratório, e lá nós fazemos a diagnose e passamos os resultados. Agora, sem dúvida, o ideal é você, antes de plantar qualquer material genético, clone, é importante você conhecer a resistência do clone, porque o controle de doenças florestais, ou seja, de planta perene, ele é realizado por meio do plantio de material resistente. E isso tem que ser feito sob condições controladas. Aqui na Clonar, nós temos um conjunto de estufas e também uma equipe preparada para produzir o inóculo dos diferentes patógenos, efetuar a inoculação, fazer a avaliação dos resultados e emitir um relatório, de modo que o produtor ou a empresa saiba que aquele material é resistente ou suscetível a determinada doença. Bom, pessoal, hoje nós respondemos algumas perguntas, né? Mas eu gostaria de dizer que aqui na Agropós nós temos vários cursos de pós-graduação na modalidade à distância, e que você pode se matricular a fim de que você possa ter conhecimento a fim de desenvolver melhor a sua atividade profissional. Nós temos hoje 9 cursos de pós-graduação à distância e as matrículas estão abertas, portanto, não deixem
de aproveitar essa oportunidade. Os professores são professores de alto nível, as aulas são de altíssima qualidade, portanto, não perca, não deixe de aprofundar e ter mais conhecimento para você ter um bom desempenho profissional. Também não deixe de curtir aí o nosso canal. Até o próximo vídeo.